O tamanho do estrago feito pelo coronavírus preocupa a economia brasileira. Mais informações com Samidana. Enquanto a economia reabre em cidades e estados, a expectativa da indústria, do comércio e do setor de serviços agora é ver o tamanho do estrago a ser recuperado. Os números, por enquanto, preocupam, como a queda industrial medida pelo IBGE, que passou de 18%. O resultado esperado era 28%, mas mesmo assim 18% é um problema gigantesco para correr atrás. Esses números dão um frio no estômago. Um dado divulgado pelo Banco Central ontem, quinta-feira, aponta que a situação já estava complicada antes da epidemia. No começo do ano, o Brasil tinha 4.600.000 devedores sem capacidade de pagamento. São pessoas que, segundo o Banco Central, em dezembro de 2019, deviam aos bancos e demais instituições financeiras mais do que podiam pagar, seja porque perderam a renda ou porque comprometiam uma parte mais alta dos salários com a dívida. O Banco Central considerou como endividado de risco o tomador de crédito que atrasou pagamentos por mais de 90 dias e que tinha mais de 150% de renda comprometida para pagar juros e amortizações do valor emprestado. Essas dívidas geralmente foram feitas em mais de uma modalidade, no cheque especial, no crédito pessoal, no crédito rotativo. Ou seja, se a pessoa tinha 2 ou mais dívidas caras, fica difícil pagar. E põe caras nisso. Os juros do cartão de crédito, por exemplo, subiram em meio à pandemia para mais de 320%, mesmo com a taxa Selic a 3%. Então, imagine, o banco te remunera mais próximo, até menos, do que 3%. Então, próximo de 3%, mais abaixo. Mas te cobra 320% nessa modalidade. O último critério utilizado para definir a dívida de risco foi se o endividado ou endividada, depois de pagar o que devia no mês, ficava com menos de R$ 439, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Porque com esse valor fica difícil a pessoa sobreviver e ela acaba parando, obviamente, de pagar a dívida, porque ela precisa se alimentar, precisa conseguir durar o mês inteiro. Lembrando, mais uma vez, que isso foi antes da crise do coronavírus. A situação agora tende a ser mais grave, até porque antes da pandemia, os endividados de risco já vinham crescendo e também eram em percentual maior entre as pessoas mais velhas. São quase 8% da população com mais de 65 anos. Nessa faixa etária, há um pouco mais de 12 milhões de pessoas endividadas. 1 milhão com risco alto, ou seja, risco de não honrar seus compromissos. A gente tem que ficar de olho, porque são sinais que a nossa economia está dando.